sim ou não, sim ou não. Muito boa tarde, senhores ouvintes. Boa tarde. Bem-vindos a mais um Conversa da Negra, ok? Hoje estamos aqui mais uma vez com Helena Moraes. Vamos falar sobre a arte de contracenar, ok? Ao longo de algumas semanas vou falar sobre... Ok. Né? Ao longo das próximas semanas, eu vou falar sobre as artes dos palopes e quero falar sobre... Vou tentar falar sobre todas as artes de contracenar, de dançar, sobre a arte da música, escritores e muito mais, ok? Hoje estou a falar sobre artes cênicas, de contracenar, representação, escrita. Quando falo escrita, estou a falar de escrita de guiões, de histórias, neste caso que vão ser representadas ou no teatro ou em filmes e televisão, como for melhor representado neste caso. Como eu já disse, tem aqui a Helena Moraes. As questões hoje são representatividade. Para além das artes cênicas, a nossa representatividade nas artes cênicas. Somos realmente visíveis ou não temos muita visibilidade a nível do conteúdo que é nos mostrado, tanto a nível de teatro quanto a nível de TV. Falando sobre isso, eu acho que todos podemos concordar que acho que o filme mais famoso ou que realmente tivemos alguma representatividade na televisão ocidental foi o filme que saiu o ano passado, Black Panther, ok? Acho que pela primeira vez as nossas crianças puderam ver um super-herói negro e super-heroínas negras também, tanto homem como mulher na TV. Porque até aquela altura eu acho que nós não tínhamos representatividade nesse sentido, não tínhamos visibilidade a nível dos super-heróis. Basicamente, acho que quando as pessoas escrevem os guiões, não sei se tem a ver só com os escritores, não temos escritores suficientes negros, ou qual é o problema, mas vamos falar sobre isso tudo ao longo do programa. Ok? Helena, o que é que tu achas? Porque é esta lacuna de representatividade? Qual é que achas que é a razão pela lacuna de representatividade na TV? Eu não estou a falar só TV portuguesa, TV UK, estou a falar em geral no mundo ocidental, ok? Porque nós estamos a viver no exterior, este programa é para a comunidade PALOP, residente fora dos seus países de origem. Por que é que achas que há essa falta de representatividade? Eu acho que começa com a ideia que os filmes e o teatro, o ideal é sempre Hollywood, né? O sítio onde a gente vê é Hollywood. E se nós vamos para Hollywood e América, a pessoa ideal ou a pessoa normal é a pessoa branca, né? E especialmente os homens brancos. E se nós vamos ver, por exemplo, a Academia do Oscar, se tu vês a maioria das pessoas que estão a assinar as coisas, que fazem parte dos escritórios, os produtores, né, e diretores, que são as pessoas mais importantes, antes dos escritores e os atores, as pessoas mais importantes que dizem o que é que deve ser posto na televisão ou não. E a maioria dessas pessoas são homens brancos. E claro, se são eles que estão lá a dizer o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, só vão querer se representar a si próprios e para eles não têm noção de querer representar outras pessoas diferentes, não é importante para eles. É a mesma maneira como na história, né, que a gente falou algumas semanas passadas. Exatamente. Que a pessoa que está a escrever ou que está a contar a história só vai querer contar as coisas dele e as coisas onde eles saiam melhores ou são os vencedores. Portanto, esse é o problema. Mas como acabaste de dizer, com Black Panther e depois em 2016 tivemos o Get Out, com o Jordan Peele, está a haver uma mudança, né? Entre... Agora temos, por exemplo, produtores pretos, negros, diretores negros, escritores negros que estão a escrever as histórias da maneira que eles querem escrever e da maneira que... E não é só sempre a mesma, como é que eu ia dizer? As mesmas histórias, tipo, a história de um negro que é drogado e agora vai ser preso, ou a história, por exemplo, se pensas em 12 Years a Slave, 12 anos um escravo, foi um dos primeiros filmes onde uma mulher negra, Lupita, ganhou um Oscar. E se tu pensas, porquê?
Porque a história outra vez está a contar dos nossos traumas, as coisas onde nós estamos tipo em baixo. Mas Exatamente. é isso. Mas como eu estava a dizer, já tem uma mudança e nós agora estamos a escrever as histórias da maneira que nós quisermos. O Get Out, se já viram, é uma história completamente louca. Eu comecei a escrever, por acaso, quando eu vi esse filme, eu comecei a ler o roteiro e eu tipo, pensei, uau, eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. E depois o Jordan Peele ele fez um filme called Us, que saiu este ano. Sim, vi. E ele disse, eu não quero escrever histórias para personagens brancas, né? Exatamente. Ele pôs isso no Twitter e o mundo do Twitter ficou, como é que ele pode dizer uma coisa dessas? Mas espera aí, se vocês olhem bem, Exatamente. todos os filmes que nós vemos, quantas histórias brancas é que há? Exatamente. E de vez em quando Muitos escritores apenas escrevem só para brancos, exatamente. caucasianos. E a maioria das personagens são, como é que se diz? Fictícias. E pode ser qualquer pessoa, pode representar isso, mas para eles, não. Tem que ser o branco, porque é mais fácil de olhar. Não sei, it's pleasing to the eye, né? Exatamente. Mas é isso, é porque as pessoas que estão no topo ainda são brancos. E eu acho que tem que começar, não é só ter atores negros, Sim. mas é ter as pessoas que estão no topo negras para poderem fazer essas mudanças, né? Exatamente. Porque a gente até vê, por exemplo, nas publicidades ou de vez em quando, eu não sei se viste, mas tive uma publicidade que foi no Twitter sobre o H&M, onde um rapaz negro dizia I'm the craziest monkey in town. Yes, I'm the craziest monkey of the jungle. Yeah, sou o macaco mais maluco da selva. Exato. E porquê que uma pessoa vai fazer uma coisa dessa? É porque não tem na sua equipa as pessoas certas, não tem pessoas de outras cores para poder dizer se isso serve ou não serve, para contar outras histórias que sejam mais originais. Estamos sempre a ouvir a mesma coisa. It's boring. Basicamente nós estamos numa sociedade multicultural. Logo, o que nós vemos na televisão, o que nós vemos no teatro, devia ser automaticamente o espelho representativo, o espelho da sociedade. E sendo o espelho, e supostamente a arte sendo o espelho da sociedade, nós deveríamos ver mais negros e negras em lugares de destaque, porque esses papéis existem na vida real. E se um filme, se uma peça, se uma novela é representatividade da sociedade, tem que representar também os negros que têm uma posição mais elevada na sociedade. Mas isso não acontece. Não acontece porquê? Como a Helena já disse, não acontece porque a maior parte dos escritores são brancos. E obviamente que, eu costumo dizer, obviamente que o branco vai querer favorecer o branco, ok? Então, quando neste caso, o autor do Us e o autor do Get Out fez estes vídeos, estes filmes a representarem negros, basicamente, e ele disse que não vai fazer mais vídeos ou mais filmes para brancos, é o mais que normal. Nós, se não podemos reclamar o que o branco faz para o branco, não devemos reclamar o que o negro faz para o negro. E cada vez mais, e cada vez mais isto tem que acontecer. O que é que tem que acontecer? Nós temos que nos esforçar o máximo possível para atingir o nosso máximo potencial, ok? Vamos dizer que eu começo uma empresa, seja ela do que for, de roupa, por exemplo, e as pessoas que eu vou querer contratar para essa empresa vão ter que ser pessoas negras. Então é uma coisa, se eu tenho uma empresa de produção de filmes, as pessoas que eu vou querer representar nesse environment, nesse ambiente, vão ser pessoas negras. Mas mas infelizmente isso hoje em dia não acontece. Cada vez mais estamos a ter escritores e apresentadores, produtores e realizadores negros, e cada vez mais estamos a ter espaço dentro da sociedade. Eu tive a falar com uma prima minha, que ela é atriz, já está no mundo da arte há uns 15 anos, já fez filmes, já fez novelas, e muito mais. Teatro, ela faz maioritariamente teatro. Eu tive a falar com ela, ela disse que por acaso já abriu uma produtora de teatro que se chama Griot.
primeira companhia de teatro negra em Portugal. Abriu há uns 4 anos atrás, se não estou em erro, e a primeira peça de teatro, maioritariamente negra, apresentada em Portugal, aconteceu há 3 anos atrás. Basicamente, ela diz que foi uma coisa inédita, porque a maior parte do elenco era negro. Uma coisa que nunca tinha acontecido em Portugal. Tu vês uma peça de teatro que a maior parte do elenco era negro, ok? Graças ao esforço desta companhia Griot e provavelmente aos realizadores, aos produtores e tudo mais, e aos atores, isto aconteceu há 3 anos atrás e acho que continua a acontecer continuamente, esperemos. Mas uma das coisas que ela disse que é difícil, por vezes, mesmo que quando um produtor que não seja negro faz uma história que quer representar a raça negra, mesmo assim, por vezes existem problemas. Neste caso dela, eu vou tentar explicar. A minha prima, ela é mulata, clara, mas tem todas as feições de uma negra. Okay? Tem o nariz batata, como o meu, tem os lábios e tem um afro enorme. Ok? Mas para o produtor, neste caso para o realizador daquela peça, ela não era suficientemente negra. Por mais que ela tenha passado, como é que se diz, nas provas, por mais que ela tenha passado, estava a começar a fazer ensaios com os outros atores, o produtor, neste caso realizador não negro, achou que ela não era suficientemente negra. Achou que as pessoas, se calhar, iriam ter uma dificuldade. Como assim? Como ela, nós negros... Tipo, de cor ou da maneira de ser? Não, se... de cor. Ok. Dá para me ouvir, by the way? Não sei se... eu deixei de me ouvir também. Quais? Yeah. Estes? Yeah. E o outro, do teu. Ok. então não estava... Não, yeah, eu sei. Ok. Mas estão a ouvir, né? Lá em casa. Ok. Definitely. Ok, good. Posso ouvir já? Yeah. Ok. Basicamente, o que é que acontece? Quando eles querem representar uma pessoa negra, eles não querem uma pessoa mulata. Não sabem que os negros vêm em todas as tonalidades. Ok. Não quer dizer que quando tu escreves uma história com uma pessoa negra tem que ser exatamente escura, para poder representar a raça. Mas exato. pronto. Yeah. Nesse caso ela tem alguma dificuldade porque ela não tem uma tez escura, é clara, mas tem o afro, tem o nariz, tem as feições todas de uma pessoa negra, ok? Só que obviamente é mais clara. Então isso provavelmente, isso muitas vezes dificulta a vida dela, no que requer ou papéis para uma pessoa negra, ou papéis para uma pessoa... não vou dizer que ela é branca, porque ela não é branca, né? Mas provavelmente, às vezes as pessoas têm a dúvida, ok, vamos contratar uma negra, mas tu não és negra o suficiente, tu não tens uma cor escura o suficiente para ser negra. Mas só uma pergunta. Sim. Qual era a peça que eles fizeram? Qual era o tema da peça? Sabes? A protagonista era uma pessoa negra, eu não sei qual é o tema da peça, ela não quis obviamente desvendar. Mas isso não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que nós. seja, tipo, a ideia é, vamos falar uma história, vou dizer o exemplo da Rainha Ginga. Exatamente. Vou falar sobre ela e nós vamos imaginar que na nossa cabeça sabemos que ela é escura. Por Exatamente. isso, entendo, né? Mas se for uma história que tu acabaste de escrever e queres uma pessoa negra, qual é a diferença de ter uma pessoa mais escura ou mais clara, né? Se é negra, é negra. Ele achou que ela não ia representar... Eles não sabem. Estás a ver? É por isso que é muito... é um risco ter uma pessoa branca a ser produtor ou escritor de histórias negras, porque eles não entendem. Exatamente. A não ser que tu viveste ou conheces, tens que ter um bom entendimento mesmo a sério, porque não é uma coisa... vou sentar, agora vou escrever sobre um indiano, porque veio-me na cabeça, veio-me na trama. Não é assim. As pessoas não esquecem-se de estudar primeiro a nossa história antes sequer de decidirem fazer uma história negra. Ok? Vou tocar só mais nesse mesmo assunto. Conheces a Nina Simone, a cantora? Sim. Então, alguns anos atrás, acho que em 2013, se calhar, ou menos ou mais, fizeram um filme sobre ela e escolheram a atriz Zoe Saldana. Exato, okay? Sim. Não, sim. a Zoe Saldana, eu sei que é muito famosa e a ideia de vez em quando estão a fazer filmes, é ter a pessoa mais famosa no tempo para poder adquirir audiências e ter mais pessoas a ver o filme. Eu entendo isso, né? Mas não tem muitas mulheres negras escuras para poder representar
a Nina Simone. Tem Exatamente. muitas Exatamente. agora. Eles não, E- não tinham que pegar uma pessoa Claro, mulata para escureceram a cara escurecer, dela. escurecer, Puseram um nariz sim, falso, prostético. puseram um nariz. Acho que Isso tudo para quê? não houve uma necessidade. Quanto dinheiro é que E- estão a gastar a isso também? Exatamente. Então, acho que não havia necessidade dessas coisas. E acho que a pessoa, quando sabe que aquele papel não lhe cabe, tem Também que ter tem a a responsabilidade. responsabilidade de dizer: não, eu não posso fazer este Sim. papel. Yeah. Porque a pessoa, porque aquele papel é baseado na vida de uma pessoa da vida real. Uhum. Ok, nós sabemos quem é Nina Simone. Nina Simone é uma negra, tez escura, com todas as feições de uma negra. Ok, há pessoas que têm feições mais finas, há pessoas que têm feições mais grossas. Ela tem exatamente as feições mais grossas. Então, não tem como vocês pegarem numa pessoa mulata com feições finas e com um tom de pele mais claro e pôr a fazer o papel da Nina Simone. Não. Ok? Não faz nenhum sentido. Então as pessoas também têm que ter a responsabilidade, eu digo sempre, nós em geral, como comunidade, temos que ter responsabilidade pelas nossas atitudes mediante a nossa comunidade, ok? Se tu vês algum tipo de como é que se diz? De injustiça contra os teus, nós temos que falar. Exatamente. Nós temos que falar. Uhum. Porque não há como nós termos uma evolução dentro da nossa comunidade se nós não nos unirmos, ok? E este é mais um exemplo disso. Que ela poderia muito bem ter recusado o papel. Exatamente. Mas pronto, enfim. Foi o que foi, ela fez o papel, ok? Foi um movie nice, mas não teve a repercussão provavelmente que teria Claro. por causa desse ponto negativo. E eu não entendo, porque antes de fazerem esse tal filme ainda tinham, tipo, estava nas redes sociais que iam fazer o filme, não sei o quê, Exato. e houve, tipo, tanta gente a dizer não façam isso porque não faz sentido, blá blá blá, nem quiseram ouvir nisso. Então como é que estão à espera que vão ter uma audiência para um filme que está a fazer uma coisa completamente errada? Exatamente. Yeah. Enfim. Mas continuando, como disse há pouco, a arte deveria espelhar o mundo real, é um reflexo da sociedade e de uma sociedade multicultural que nós temos neste momento. O problema começa onde? Será que começa por quem escreve a peça? Porque quem escreve as peças e os filmes, maioritariamente, são pessoas brancas, que não escrevem para os negros. Porque há uma certa responsabilidade com a sociedade, que neste caso os produtores e realizadores não o fazem. O que é que tu achas que será a solução? A solução é ter mais escritores negros, é realmente fazer com que as pessoas entendam que nós podemos ser tudo, inclusive produtores, realizadores deste tipo de teatro, filmes e etc. Porque há muito pouca, eu costumo dizer, as artes é uma área em que as pessoas investem muito pouco a nível de cultura. Sim. Não achas? Yeah. Especialmente quando estás a começar, eles só querem ouvir sobre o sucesso e não ajudam as pessoas quando estão a começar. Por exemplo, o Daniel Kaluuya, que fez Get Out, Sim. ele já anda no mundo de teatro em Londres há muitos anos, desde 16 ou menos do que isso. Andava no Royal Court, Young Vic, Old Vic, ele fazia tanto trabalho. Exato. E só aos 30 anos é que nós sabemos quem ele é. Só aos 30 anos de idade. E não só, temos também a Taraji P. Henson, sim. que é mais ou menos similar. Ela Yeah. fez inúmeros filmes e curtas-metragens, só que só agora é que ela começou a ter Mas visibilidade. eu acho que aqui em Londres é diferente do que em América. Por exemplo, em Londres, quando é um ator negro, Sim. eles não dão assim tantas possibilidades e ajudas. Quer dizer, estão a mudar agora, né? Mas o caso do Daniel Kaluuya e muitos atores negros Exato. daqui têm que ir para a América para serem reconhecidos. Sim. Ou para ter... Algum reconhecimento? Sim, para o trabalho que eles fazem. Exato. Porque senão ficam aqui a gastar tempo. Mas voltando na questão que tu disseste, Sim. eu concordo com isso. Eu acho que temos de... E já estamos a fazer isso. Estamos nos tempos em que não é preciso pedir permissão para fazer o que nós precisamos de fazer. Exato. Não é preciso estar a pedir ajuda aos brancos ou não sei o quê. Temos que abrir essas portas nós próprios. Então,
Se tu és ator ou escritor, não quer dizer que tu só podes ser uma coisa. Nós somos como humanos, Sim. nós aprendemos tudo muito rápido, eu acho, tipo, desde criança estamos sempre a aprender coisas, né? Exatamente. Aprendemos como andar, de vez em quando caíamos, mas nunca parávamos de tentar andar. Exatamente. E eu acho que as pessoas, quando crescem, ficam mais adultas, ficam tipo, não estou a conseguir, vou desistir. Não, demora muito tempo, tipo, a vida Tem de que um ser ator, consistente, oh sim. my God, demora muito tempo, mas tens que ser mais do que uma coisa. Ser só simplesmente um ator, eu acho que não é possível. Ok, possível pode ser, mas Yeah. vai demorar muito mais tempo do que se tu começares começares a te conhecer, dar conhecimento a outras partes das artes. Portanto, escrever, ou se gostas de dirigir, ser produtor, essas coisas Exatamente. assim. E também, muito importante, é o teu network, as pessoas que conheces. Sim. Vai sempre ver uma peça de teatro, eu acho. Tens de sempre ver uma peça de teatro, pelo menos uma vez por mês. É muito caro, né? Mas uma vez eu vou sempre. Conheço muita gente e como já conheço tanta gente, eu de vez em quando nem pago, tipo, get in for free, you know? Yeah, exactly. Mas isso é importante porque quando tu vais ir no teatro, estás sentado ao lado de alguém. Eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço são negras, porque nós estamos todos a fazer o nosso caminho. Exatamente. Começas a conhecer essas pessoas e essas pessoas são as pessoas que tu vais começar a trabalhar com elas. Por exemplo, eles podem te mandar uma mensagem ou te dizer: olha, tem um casting aqui que queres vir fazer, de repente estás num filme porque tu conheceste aquela pessoa. Exato. E não porque foste naquele processo de tenho que pedir permissão para fazer isso, para fazer aquilo. Não, começa a ter aquelas amizades, faz os grupos porque isso é preciso. Exato. E abre as tuas próprias portas, tens que abrir as tuas próprias oportunidades, porque esperar até a coisa acontecer, isso é para os anos 80, sei lá, já não existe Eu isso. costumo dizer, por mais que nós estamos no século XXI, há muita coisa que não mudou desde o século XIX. Há certas coisas que não mudaram. Vamos dar alguns exemplos. Temos mais alguma representatividade. Vamos falar, por exemplo, da TV portuguesa ou mesmo da TV inglesa. Temos mais alguma representatividade, mas é quase nula. Se nós fizermos alguma comparação a nível de estatísticas, sim, a nível de estatísticas, a representatividade é quase nula. O que é que nos leva a crer que, obviamente, estando no país alheio, ok? Obviamente que o inglês vai favorecer o inglês. O português vai favorecer o quê? Vai favorecer o português. Isso é mais que normal, ok? O que nós temos que aprender, e eu vou repetir isto em todos os meus programas, vou repetir isto quantas vezes forem necessárias, temos que nos favorecer a nós mesmos dentro das nossas comunidades, ok? Porque o que acontece é que quando uma pessoa da nossa comunidade, vamos mesmo dizer, a nível de artes cênicas, por vezes, não tenho exemplos, mas por vezes acredito que acontece, se desenvolve e já tem uma posição mais conhecida, não vejo essa pessoa abrir a porta e a puxar aqueles que estão lá embaixo e a dar visibilidade para as outras pessoas com quem provavelmente como é que eu ia dizer, com quem essa pessoa se dava, e a dar visibilidade àqueles que não têm visibilidade. Yeah. Ok? Uma vez, basicamente, mas é normal do ser humano. Uma vez que chegas lá em cima, já não te lembras com as pessoas com quem tu estudavas lá em baixo. Então esqueces o quanto tu tiveste que batalhar para estar lá. Esqueces que os outros também têm que batalhar. Esqueces que acho que é nosso dever cívico, estás a entender? Pegar e pôr os outros lá em cima. Estás a entender? Yeah. Acho que é um dever nosso. Sim. Ok, I made it. Ok, eu cheguei lá, mas pega no outro lá em baixo, pega na mão. Porque há espaço para todo mundo. Exato. É isso que as pessoas não entendem. É exatamente isso que eu tento fazer as pessoas entender, que há necessidade de pegar as pessoas, há espaço para todos. Então nós temos que nos ajudar uns aos outros, porque se nós não nos ajudarmos uns aos outros, a nossa sociedade, a nossa arte, os nossos negócios não vão evoluir. Então há essa necessidade, porque todos os outros povos fazem esse tipo de coisas. Só nós, a nível de comunidade, nem que seja africana, nós fazemos isso muito pouco, ok? E quando nós crescemos também não somos muito, como é que eu ia dizer, os nossos pais
vamos dizer em geral, quando tu dizes, pá, eu quero ser músico, ou quero ser uma atriz, quero fazer artes. Vais fazer isso para quê? Vai fazer isso para quê? Isso não vai dar Yeah. dinheiro. Sim. Estás a entender? Então, eu acho que há necessidade de nós mudarmos essa mentalidade. Os nossos cotas já fizeram isso, os nossos avós já fizeram isso. Então, vamos tentar fazer diferente com as nossas crianças. Eu sempre digo isto. O futuro é para a frente. Nós entendemos o que é que os nossos pais nos ensinaram. É um conhecimento imenso, ok? E muito bom. Mas nós também temos que evoluir e pegar nesse conhecimento deles e guardar para nós, estás a entender? Mas temos que evoluir para um outro patamar nesse sentido. Okay? Quando estamos a criar os nossos filhos, quando estamos a dar conselhos aos nossos sobrinhos e muito mais, nós temos que pegar e educá-los da maneira, ok, queres ser um ator? Então é isto que tens que fazer. Yeah. Ok? Sim. Queres ser um escritor? Abrir essas portas, sim. Nós temos que abrir essas portas. Tu vais fazer o quê como escritor? Não vais ganhar Yeah, isso não se faz. Isso não se faz. Eu tenho sorte que o meu pai também, ele era ator no seu tempo, LOL. Eu já vi um dos filmes que ele fez na Rentela até. E para já foi muito fixe, eu gostei de ver. Mas ele sempre me apoiou e continua a me apoiar. Há vezes que ele de vez em quando diz, já estás a fazer isso há muito tempo, não estou a ver nada, né? Ou há outras vezes que ele vê, uau, conseguiste fazer isso. Mas sim, ele dá o apoio que eu preciso. Mas se tu veres, por exemplo, há outros pais, tipo, o meu primo, ele gosta muito de teatro e ele tem tanta sorte que eu já estou a fazer isso, então eu sei certas coisas que ele pode fazer ou certos sítios onde ele pode ir, né? Exatamente. Porque os pais dele não estão nem aí, tipo, Tu aconselhas? Eu aconselho. Exatamente. Mas se tu vês da maneira que os pais, por exemplo, das crianças brancas, e isso tem a ver com o privilégio que eles já têm, né? Exatamente. White privilege, mas os pais deles, tipo, levam-nos a stage school desde os 6 anos ou 3 anos, então estão a fazer balé, estão a fazer jazz, estão a cantar, estão a fazer teatro, e isso já lhes ajuda muito para entrar nessa comunidade de teatro. Então, desde criança, mesmo se eles não quiserem fazer isso, pelo menos têm uma ideia onde podem ou não podem ir. E eu gostaria que nós tivéssemos mais isso. Mas, falando nesta mesma coisa, como é que os nossos pais irão saber sobre essas oportunidades? Não há, tipo... Não há plataformas a dizer para... Não há conhecimento. E eu, quando eu estava a escrever a minha peça e eu fiz a audição, eu pus o casting, os atores têm um coisa chamado Spotlight, que é tipo o Facebook dos atores, né? Yeah. E só entras lá se tens trabalhos, tens um CV ou um resumé, como é que se diz? É coisa, é um CV, acho que as pessoas sabem o que é. Se tens um currículo, se tens um currículo com bastante experiências, mas de sítios grandes, por exemplo, se já fizeste uma peça no Almeida Theatre, ou tens de ter pelo menos 4, né? Sim. E para mim demorou muito tempo até eu conseguir ter o Spotlight. Exato. Mas Spotlight é uma coisa que não é tão acessível. Então, quando eu estava a fazer o meu casting, eu sei que há tantos atores palopes aí fora que não sabem ou não têm essa oportunidade de ter o Spotlight. Então, eu disse no meu diretor, eu nem quero pôr no Spotlight, eu quero imediatamente pôr no Twitter, no Instagram, porque eu sei que eu vou encontrar as pessoas que eu preciso. Porque esses outros sítios são muito exclusivos. Sim. E eles não fazem tipo advertising para as pessoas saberem que isto existe. Sim. Então, se tu queres ser ator, tens isto, começa a trabalhar assim, 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 e depois consegues entrar. Não há, é muito exclusivo. Só as pessoas que estão na comunidade há muito tempo de teatro é que começam a saber, ok, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. E outra coisa que me irrita um bocadinho sobre a comunidade de teatro é que as pessoas não gostam muito de falar sobre certas coisas. Tipo, tu tens que aprender ou consoante estás a ir. Exato. Por exemplo, eu por muito tempo eu pensei que é só mesmo fazer teatro, só ser atriz, não há maneira que eu possa estar a trabalhar noutro trabalho, tipo no café, não quero fazer nada disso, mas tenho eu tive como é que se chama?
houve um workshop com um ator e escritor há pouco tempo e ele disse a coisa mais importante, sim, tu estás a fazer, e ele já é bem levado, tipo, faz coisas para a BBC e stuff like that, mas ele disse, depois de eu fazer isso, eu tenho um outro trabalho que eu ainda tenho que fazer. Porque eles não te explicam que podes estar a trabalhar por 3 meses numa peça ou num filme e depois disso não tens trabalho por 4 meses. Isso vai acontecer Eles não, agora. eles não falam, só falam sobre o sucesso, não falam, olha, tens que, there's gonna be, as dificuldades, e isso é muito importante, porque quando eu saí da escola eu pensei que era tão fácil, é só talento, outra coisa, talento não importa assim tanto, é mais A perseverança. é a perseverança. Talento não importa, podes ter talento, muito bem, mas se não estás a continuar a fazer... Não tens perseverança sobre aquilo que estás a fazer. Há pessoas que não têm talento, mas eu tenho um rapaz que eu andei no mesmo tipo drama workshop com ele e eu pensei, ele não é assim tão bom, não é? Tão talentoso. Mas eu nunca vi uma pessoa que está sempre em todos os sítios, conhece toda a gente e agora está na melhor escola de teatro no país. Isso é perseverança. Exatamente. Isso é perseverança. Porque pela jornada que eu tenho visto a minha prima, ela já está, ela com 16 anos foi para o conservatório em Portugal. Começou a fazer teatro. A minha primeira experiência a nível de teatro foi com essa minha prima. Comecei a ir às peças dela e comecei a gostar, porque até eu ir às peças dela de teatro, para mim teatro não me dizia nada. Estás a entender? Não me dizia nada. Mas ela realmente aguçou a minha curiosidade relativamente ao teatro, à representação, por causa das coisas que ela fazia. Eu ia para lhe apoiar, ia para lhe ver, porque obviamente ela é minha prima, somos primas praticamente como irmãs, então obviamente eu ia sempre para lhe apoiar e ver o talento dela e que obviamente só quero esse sucesso para ela. Mas obviamente ao longo da jornada dela também vi as dificuldades que ela passou. Porquê? Hoje tens trabalho, amanhã não tens. Neste caso, eu não sei aqui no UK, mas pelo menos a nível de Portugal não há basicamente quase ajudas nenhumas a nível dos artistas. E ela por acaso agora está grávida, vai ter uma menina, está quase a ter, mas ela vai viver praticamente das economias dela, não há um suporte nesse sentido. Entende? Não há um suporte nesse sentido. Então ela teve que planear, fez as coisas à maneira dela, mas não é um trabalho que pega, vai pagar a licença de maternidade, vai depois. Não existe isso. Ela teve que pegar, fazer as coisas à maneira dela, fazer o plano dela para realmente conseguir evoluir e criar a família que ela quer ver para ela, entendes? Tem que ser nesse sentido. Ela adiou até. Só pode adiar até um certo ponto, né? Porque ela é mais velha que eu, apesar que ela é muito mais velha, mas pronto, pode adiar até um certo ponto. E aconteceu, que ela já queria há algum tempo e estou muito feliz por ela, mas obviamente que ela teve que ponderar todos as dificuldades, tudo à volta, né? Da carreira dela, porque ela trabalhou basicamente até algumas semanas atrás. Ela fez 9 meses essa semana, ela trabalhou até algumas semanas atrás, mesmo com o barrigão. Teve coisa. Ela também canta, ela não conta cena, só ela canta, faz coro, dança. Tu és das artes cênicas, sabes como é que é esse mundo e basicamente tu tens que aprender um bocadinho de tudo para realmente conseguir trabalho. Ela há pouco tempo cantou, houve um programa, como é que se chama? Um espetáculo no Estoril, com o Pau Flores, Bonga, já não me lembro qual foi o nome do evento. E ela foi uma das pessoas que estava lá no coro, estava lá a cantar, já com o barrigão dela, ainda com o barrigão dela, mas acho que não estou em erro, acho que esse foi um dos últimos trabalhos dela. Mas agora, falando sobre evolução e falando sobre o que está a passar, Helena Moraes, o que é que vieste também aqui falar? Porque eu sei que estás a fazer, tens um projeto muito interessante. Começa do princípio, o que é que te inspirou a escrever? Para quem não sabe, a Helena é escritora e é atriz. Então, desculpa, eu estou sempre a enganar. É escritora, é atriz. E uma das razões pela qual ela veio cá
para falar sobre a peça de teatro que ela escreveu. Ok. Então, antes de começar a falar sobre a peça de teatro, eu acho que eu Sim. tenho que começar como e porquê que eu comecei a escrever. Exatamente. Então, eu quando saí da escola, eu queria ir diretamente para a escola de teatro em Londres, mas eu não sabia o quão aquilo é importante. Tipo, se tu entras na escola de teatro, uau, ok? Mas eu não sabia, porque eu não tinha ninguém a me dizer, olha, a escola de teatro é o sítio onde tu tens que ir, não sei o quê. Quer dizer, não é a única maneira de conseguir alcançar nesta carreira, né? Mas é uma grande ajuda e começas a conhecer as pessoas na industry? Sim. Industry. Na indústria, yeah. Indústria, yeah. Mas eu fiz o casting e eles deram-me o foundation year e eu pensei, eu não quero ir foundation, eu quero fazer os 3 anos, então disse que não. Depois fiquei parada, fui para a universidade e fiz egiptologia, uma coisa bem parva. Egiptologia sobre o Egito, né? Mas a única coisa que eu consigo tirar sobre isso é eu tive que fazer muita pesquisa para esse curso, claro, né? E comecei a fazer muita pesquisa sobre a história de Egito e depois comecei a ficar inspirada, decidi fazer histórias da pesquisa angolana e africana e foi aí onde começou já as sementes de eu querer começar a escrever. Exato. Então, depois no 3º ano da universidade eu quis outra vez tentar ir para a escola de teatro, mas quando eu estava a ler para ir na escola de teatro, não sei se sabem, tens que aprender falas e tens que aprender 2 Shakespeare, uma de comédia, outra de história. Sim. E uma moderna. E quando eu estava a fazer a pesquisa para monólogos modernos, não encontrava nada, mas nada de uma mulher negra. Eu fiquei com tanta raiva. Eu estou a ler coisas e depois de repente encontrei uma fala e disse, essa se calhar vou fazer. Página seguinte, eu não gostaria que o meu filho tivesse com uma negra. Ok, prontos. Why? Então, depois de fazer isso, né, Yeah. eu decidi, se calhar é melhor, eu fiz um Instagram page chamado Place for POC, que é peças para pessoas de cor. Sim. E eu ia sempre, continuo a ir a ver peças que só têm pessoas de cor e são escritas por pessoas de cor, negras ou indianos ou whatever. E comecei só a ler essas peças. Se tu vais no meu quarto, tem tipo uma biblioteca só dessas peças. Yeah. E foi aí onde eu comecei a pensar, por que eu também não começo a escrever? Porque eu não estou... Mesmo essas peças eu adoro, mas eu acho que eu tenho outra coisa que eu gostaria de começar a falar. Exato. Então, em 2016, eu escrevi uma peça pequena, foi engraçada, mas não era bem o que eu queria. E o ano passado... eu estava a trabalhar no Pret a Manger e a minha chefe era a melhor pessoa do mundo. Tipo, eu podia dizer a ela, eu tenho um casting amanhã para se não vir. E ela dizia sempre que sim, mesmo claro, aquilo de manhã é bem ocupado. E se ela quisesse dizer que não, dizia sempre que sim. Exatamente. E eu agradeço muito a essa senhora porque eu decidi ir a uma entrevista, que foi esta no Oval House. Eles estavam à procura de Young Associate Artists, que são artistas que escrevem peças. Então, eu fui para a entrevista, tinha para aí tipo 16 pessoas, e eles só escolheram 6. E eu vim com eles com uma ideia que eu queria escrever, que eu já estava a pensar já há muitos anos atrás, e depois nesse dia eu pensei, ok, se calhar vai ser isso. E a ideia era falar sobre a Rainha Ginga. Exatamente. E era suposto ser uma peça com só uma pessoa, sendo eu essa pessoa a representar. Mas quando eu comecei a escrever, eu pensei, é importante falar sobre o passado, Exatamente. mas como é que este passado está a afetar o presente? E é isso que eu queria ver, como é que a relação do que aconteceu com a Rainha Ginga tem agora, né? Exato. Então, depois, quando eu estava a ler sobre a Rainha Ginga, a ideia de capoeira estava sempre a vir. Tipo, por exemplo, eu já falei isso antes, mas a base do move da capoeira que volta sempre chama-se Ginga, que é de um lado para o outro. E como eu já ando a fazer karaté desde os 11 anos, eu pensei, se calhar é importante. Por que eu não faço uma arte marcial que é angolana, né? Então, eu comecei a aprender capoeira
está aqui a t-shirt que eu decidi trazer hoje, Ginga do Quilombo em Mile End. Se quiserem vir, vem. Sim, então eu decidi escrever sobre a capoeira, né? Sim. Então eu quis ver como em Angola veio essa capoeira para o Brasil. Exato. E se nós até eu estava a fazer as pesquisas e não encontrei muita capoeira em Angola, Não, para não já. existe muita. E eu depois comecei a ver que no Brasil tem uma cultura africana muito, muito, muito viva. Exato. E eu acho que a razão disso é porque em Angola, quando os escravos, não quero chamá-los são escravos, mas quando os angolanos foram rasgados das suas terras Exatamente. e foram postos no Brasil, Sim. eles tiveram que agarrar alguma coisa que se lembra da cultura dele. É por isso que ainda tem candomblé no Brasil, que tem afinidades angolanas e tem a capoeira, mas em Angola não. E eu acho que em Angola não tem porque em Angola nós tivemos que assimilar, né? E então quando estás a assimilar tens que fazer o que... Tens que assimilar, né? Mas no Brasil eles não tiveram, quiseram agarrar mesmo o que se lembram das terras deles. Porque era a única coisa que eles tinham, não poderiam falar o seu dialeto, os seus nomes foram modificados. Exatamente. Então a única coisa que eles tinham realmente era a dança, supostamente a dança da capoeira. Dança da guerra. Exatamente, que era a dança da guerra. Eles pensavam que era apenas, os brancos pensavam que era apenas uma dança, mas era uma dança da guerra. Sim, para lutar contra eles, para basicamente. lutar contra eles, exatamente. E muitas das palavras na capoeira têm palavras de quimbundo. E tem muito, pronto, isso. Eu também estou a tentar aprender quimbundo, né? Mas isso falamos no outro dia. Mas pronto. Não é fácil, mas entendo. Né? Então, e depois eu pensei na ideia sobre a Marielle Franco, que foi assassinada o ano passado, e eu acho que ela é muito assimilante, parecida tipo a Rainha Ginga. Similares, yeah. Não sei se queres falar depois no final, se calhar, da tua explicação, explicas mais ou menos que há pessoas que sabem quem foi a Marielle Franco, mas acredito que há pessoas que não sabem. Ok, então eu vou dizer. Mas a Marielle Franco era uma consulada no Rio de Janeiro, que também era lésbica, né? E era negra. E ela falava sempre sobre a brutalidade da polícia no Brasil, como eles tratavam as pessoas nas favelas. E ela não tinha, por exemplo, da maneira que nós vemos as favelas nas televisões e isso, é sempre muito negativa, mas ela não tinha problema de passar ali na favela, falavas com não sei quê, porque aquilo era uma comunidade, era a comunidade dela. Exatamente. Mas o ano passado, depois dela ter feito uma talk, um discurso, isso. Depois de ter feito um discurso, ela foi assassinada pela polícia, deram-lhe 8 tiros e outro senhor que era o Anderson, não me lembro o último, que era um motorista, também morreram os dois. Então, eu decidi falar sobre a Marielle Franco. Eu não usei o nome dela na peça só porque eu mudei algumas coisas e não queria tocar numa coisa que é tão recente e real e mudar, mas a peça vai sim no fim eu vou pôr uma música que é sobre ela e assim todo mundo que está na audiência vai entender que é sobre a Marielle. Mas pronto, eu acho que a Rainha Ginga e a Marielle são muito parecidas no senso que lutam pelos bens das pessoas, do seu povo. Exatamente. E é essa história que eu quero muito contar, é o que a gente faz para ter a nossa cultura viva, continuar a nossa cultura. Exatamente. Então, a peça chama-se Firecracker, quer dizer foguete, e vai estar no Oval House dia 6 a 8 de junho. E eu tenho tipo um panfleto, não se vê aqui, mas eu tenho um link também, que já está, on sale. Já está à venda. Já está à venda. Yeah. E é 5 libras. E também tem outras pessoas aqui os meus colegas, né, que também têm as suas peças. Exato. Este aqui chama-se Tyrell Williams. E ele, não sei se já viste Hood Documentary. Eu vi alguns. Ele é que escreveu, mas tipo, foi uma das coisas que ele estava a fazer com o amigo dele na internet e de repente, boom,
became really big. Mas pronto, cada um tem uma história completamente diferente e original, e é isso que nós precisamos no teatro, e a Oval House são muito bons a dar esse espaço. Exatamente. Nós demos a ideia que nós quisemos dar e eles disseram ok, façam. Exato. E é isso que nós estamos a fazer, portanto, Ok, obrigada. Obrigada. Helena. Isto foi só um bocadinho. Foi um programa mais curto. Desculpa. Sim, mas não estamos a acabar. Okay, não estamos a porque acabar. eu tenho a minha lista que eu depois quero. Não estamos a acabar. Okay, não estamos a cool, acabar. cool. Não. Apenas para explicar, para explicar e para discutirmos um pouco relativamente como as artes são importantes no seu geral. Ok? Vem muito a nível de cultura. Porque há muita cultura nas artes e é necessário nós apoiarmos o nosso povo, a nossa comunidade, quando eles tentam fazer algo, seja relativamente às artes cênicas, musicais, dança e tudo mais, tudo que engloba as artes, ok? Nós temos escritores, que temos livros à venda, temos pessoas que têm ideias excepcionais, ok? Cada vez mais eu vejo com cada coisa no Instagram, principalmente na internet e no Facebook, ok? Todas as semanas é uma pessoa nova que veio com uma história nova ou com uma invenção nova. Então é importante nós apoiarmos o nosso povo, é importante nós apoiarmos a nossa comunidade, é importante nós pormos e partilharmos as suas histórias, ok? Porque o que eu vejo aqui, principalmente Londres, Portugal, vejo pessoas com tanto talento, e a maior parte das pessoas são pessoas consistentes, que continuam a apostar no seu talento, mesmo tendo um segundo trabalho, ok? Eles continuam a apostar, continuam a ser persistentes no seu talento, tanto a nível de música, tanto a nível de representação, tanto a nível de dança, tanto a nível de escritores, ok? Há muitas pessoas nesse sentido, então nós temos que procurar partilhar o que é nosso, ler o que é nosso, ouvir o que é nosso, ok? E ver o que é nosso, entendem? Porque só assim podemos evoluir desta estagnação que o nosso povo tem, ok? Algumas pessoas sabem, quem está na minha rede social pessoal sabe, eu estive no Dubai há alguns dias atrás, voltei há alguns dias, por isso é que estive um pouco ausente a nível dos meus programas, mas eu pude ver com os meus olhos o quanto, ok, os árabes evoluíram num espaço tão pequeno, ok? Dubai era um deserto, para quem não sabe. O Dubai há uns 50 anos atrás era um deserto. Dubai está uma cidade super, hiper, ok? Evoluída. Parece uma coisa do outro mundo, ok? Da maneira, a visão que aquele líder teve sobre aquela cidade, sobre aquele país, é de outros tipos. Estás a entender? Aquilo está construído de uma maneira, a arquitetura, o sistema, as regras. É necessário haver regras, é necessário haver um plano, tudo isso é necessário. Então, quando eu digo que um líder teve essa visão, é importante que nós, como povo, temos que apoiar o nosso líder. Estás a perceber? Estão a entender? Eu costumo dizer, as coisas vão sempre piorar antes de melhorar, mas a evolução está aí. Mas nós, como povo, não podemos só pôr a sobrecarga nos ombros de um líder ou dos líderes das nossas nações. Não, nós temos que fazer a nossa parte, ok? Eu, como individual, tenho que pensar e dizer o que é que eu faço realmente para a evolução da minha comunidade. O que é que você faz para a evolução da tua comunidade, ok? Diariamente, faz alguma coisa, evoluís, o que é que fazes relativamente à tua família, aos teus filhos, aos teus amigos, diariamente. Não digo que tens de fazer uma coisa diariamente, mas tens que pensar, pelo menos de vez em quando, naquilo que tu fazes relativamente à tua comunidade. Nós não podemos estar aqui a reclamar de coisas que não acontecem ou daquilo que não temos. Claro. Né? Exatamente. Se nós não fazemos nada para melhorar, porque eu só vejo as pessoas a reclamarem cada vez mais. Entendes? Reclamam de como está o seu país natal, reclamam como está como é que está a corrupção, do que é que acontece, do que é que não acontece, mas o que é que você, individual, faz para
mudar o mesmo. Eu sei que eu sozinha não posso fazer nada. A Helena sabe que ela sozinha não pode fazer nada. Mas nós duas juntas e mais outras pessoas podemos fazer muita coisa. Então é nesse tipo de coisas que nós temos que começar a pensar. E as artes é uma das coisas que é bastante importante, ok? Nós precisamos mais de escritores como a Helena, precisamos de mais pessoas aí fora a partilharem as suas histórias, a escreverem mais histórias, escreverem mais livros, a pegarem no seu conhecimento e pôr isso tudo lá fora. Eu, como digo, eu faço o meu programa, mas não sou expertise em nada, ok? Tudo o que eu falo é apenas sobre algum tipo de pesquisa que eu fiz na internet, algumas conversas que tenho com as pessoas que lidam comigo diariamente, mesmo que não seja diariamente, semanalmente, que eu falo e que debato coisas e que partilho as minhas ideias e pergunto o que é que elas acham. Eu não faço o meu programa sozinho, eu faço sempre o meu programa com as pessoas que estão comigo no programa. E isso é muitíssimo importante, ok? Então, quando eu estou aqui a aconselhar, quando eu estou aqui a falar para vocês, eu estou aqui apenas a tentar com que as pessoas vejam que este mundo, ok, o nosso mundo, depende de nós. Nós não temos que viver daquilo que os brancos nos transmitem, nós temos que viver daquilo que a nossa comunidade nos transmite. Então, para termos uma evolução, não podemos estar toda a hora a reclamar, porque o branco tem isto e o preto não tem, porque o branco tem não sei o que e o preto não tem. Então, o que é que tu estás a fazer? O que é que você está a fazer para o negro realmente ter alguma coisa, ter as suas empresas, ter o seu país evoluído, ter a sua cultura evoluída e ter o seu papel na sociedade reconhecido, ok? Porque é importante que nós criemos as bases para os nossos jovens. Pô, há muita evolução que nós já não vamos ver, que eu tenho a certeza que eu já não vou ver, mas nós temos que meter, eu costumo dizer, nós temos que meter essa semente, temos que meter essas possibilidades para as nossas crianças, porque as possibilidades estão aí. Os nossos pais não tiveram conhecimento, os nossos avós não tiveram conhecimento, nós temos o conhecimento nas nossas mãos. Nós só não fazemos mais e melhor se nós não quisermos. Está aqui a Helena, tem 25 anos. Yes. Diz aqui, Helena, tem 25 anos. Epá, já escreveu uma peça de teatro. Sua peça de teatro vai estrear daqui a 2 semanas. Ok? Escreveu e vai representar. Ok? Então, nós temos que ter atenção a toda a mensagem que nós temos a passar às nossas crianças. O seu filho quer ser ator, deixe-lhe ser. Tem mais notas na escola, ok, pode-lhe repreender, mas tenha só uma coisa bem atento em mente. Que as nossas crianças não vão ser excelentes em todas as disciplinas. Yeah. Ok? Numas vão ser boas, noutras podem ser não tão boas. E tem que levar-nos que são, tipo, nas coisas que são boas, então empurra Então isso. temos que levar nesse sentido. O ser humano não é todo igual, as crianças não são todas iguais, ok? Mas eu sei que o ensino é só um. Mas os nossos filhos dão sempre sinais, as crianças dão sempre sinais. Se gostam de mais matemática, se gostam de mais de português, ou literatura, neste caso, ou artes, ou desenhar. Epá, os nossos filhos dão sempre sinais, ok? As crianças dão sempre sinais. Então há que investir, ok? Há que ter atenção e há que investir nesse sentido. Porque não é só o filho teve menos boa nota numa disciplina e só repreender. Pegue, fale com ele, pergunte, então porquê é que tiveste uma nota? Né? Porquê é que não gosta de disciplina? O que é que aconteceu com o professor? Há que falar sobre isso tudo, ok? Eu acho que é muito importante. Eu acho que não é que eu estou a fugir um pouco do assunto, mas eu só estou a tentar explicar exatamente o que acontece, porque eu sinto que as artes, no geral, é um assunto que ainda é pouco falado. Ok? Nós gostamos de ver os atores na televisão americanos a terem sucesso. Sim, mas não gostam de ajudar as pessoas quando estão a começar, mas não né? gostam de ajudar, Okay. gostam de ver isto, mas não gostam de ajudar as pessoas quando estão a começar. O que é nosso, nós pegamos e rejeitamos. Mas o que é dos outros, nós pegamos e abraçamos. Isso é errado. Aprendam a gostar do que é vosso. Não gostaram? Então pegue, se conhecem a pessoa, deem conselhos. Mano, podias fazer isto de outra maneira. Mano, podias fazer isto de outra maneira. Por que não fazes de outra maneira? Eu acho que as pessoas em geral gostam mais disto. Ok? Críticas construtivas. Não é apenas deitar abaixo. São críticas construtivas. É isso que nós temos que começar a fazer. Porque nós somos uma comunidade. E como comunidade nós temos que nos juntar. Se não nos juntarmos não vamos a lado nenhum.
ok? Eu acho que não estou a falar nenhuma mentira, né, Natasha? Não, 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 não. I agree. E tocaste numa coisa, tipo, disseste podes não mudar o mundo, mas podes. O Tupac diz a mesma coisa, que ele pode não mudar o mundo, mas pode inspirar a pessoa que vai Exatamente, mudar. que vai mudar, yeah. E eu tenho uma quote, Uhum. eu não sei como é que se diz o primeiro nome dele, mas vou dizer o último nome. Chito, é um escritor angolano. E ele disse: cada um de nós, ou os mais velhos, que na nossa terra existem, resume em si a memória de centenas de anos, cada dia mais rica, porque vivemos hoje mais tempo do que vivem os nossos avós. Então é a nossa responsabilidade de continuar a contar essas histórias, Exatamente. continuar a falar sobre a nossa cultura, nunca parar, porque nós temos que ensinar isso aos nossos filhos que vêm, para eles, e depois com mais história ou com mais tempo que passa vai haver mais coisas para falar, Exatamente. mais coisas para adicionar na nossa história. Exatamente. Então isso é muito importante, que continuemos a fazer isso e a empunhar isso nas crianças e em nós próprios. Exatamente. Eu costumo dizer, o mundo, o nosso futuro depende de nós, ok? Aquilo que nós queremos para nós e para nossos filhos depende de nós. Nós não podemos só querer ter filhos, como é que se diz, doutores e engenheiros, ok? Se o nosso filho está a mostrar como é que se diz, um interesse por música, por teatro, por dança, não sufoquem a criança, pelo amor de Deus. Isso, sinceramente, isso me irrita extremamente. Parem de sufocar as crianças. Não, tu não podes ser isto, tens que ser doutor, ou engenheiro, ou etc. Isso não se faz. A criança vai encontrar, seja cedo ou tarde, vai encontrar o seu caminho. Ok? Porque mesmo, ok, vamos imaginar que a pessoa quer ser músico, mas mesmo que ele continue essa carreira e não seja músico, mas pode encontrar outra maneira de ser parte dessa comunidade. Exatamente. Pode ser produtor de música, pode ser professor de música. Tem várias coisas que pode fazer. Exatamente. Tem sim carreiras nisso e tem que parar de dizer que não existe, porque, ou que a pessoa vai ser... Nós sempre encontramos uma maneira de viver. Exatamente. Nós somos sobrevividores, né? Se isso é a palavra certa. Portanto, não tem cabimento dizer que não podes fazer isso, tens que fazer, porque ao fim e ao cabo não vais ser tu a viver essa vida, vai ser o seu filho, e depois não queres que a pessoa fique com raiva de ti porque não conseguiu fazer, ou perdeu tempo, ou não sei o quê, porque não fez o que quis fazer e fez o que tu disseste, e tu não vais estar lá para, infelizmente, sometimes, para viver e ver essa vida que o seu filho ou filha vai viver. Exatamente, porque assim, porque chega um momento, o próprio sistema já está saturado, ok? O sistema já está saturado de tantos doutores e engenheiros e sei lá mais o quê, ok? E chegamos na área das artes, há poucas pessoas que realmente vão por esse caminho, porque maioritariamente não tem apoio, nem dos pais, nem... A maior parte das pessoas não dá qualquer tipo de Até apoio. nas escolas, há escolas que já nem fazem mais teatro, Exatamente. nem nada. Nem nada, já não tem agrupamentos de teatro, já não tem agrupamentos de artes ou de música, dança, etc. Mas isso é necessário, ok? Isso é extremamente necessário. Deixem as pessoas escolherem o seu próprio destino, deixem as crianças realmente se descobrirem, ok? Elas têm tanta imaginação, vamos não cortar a imaginação das crianças, ok? Isso é muito importante. Eu sei que o sistema é só um, ok? O sistema de ensino é só um, mas nós em casa também podemos ensinar muita coisa. E as pessoas não têm noção disso. Ok? Exatamente, as pessoas não têm noção disso. Comecem a fazer mais pesquisas, porque eu vejo que o nosso povo lê muito pouco, faz poucas pesquisas, tem pouco conhecimento em várias áreas. Eu não tenho conhecimento em tudo, ok? Mas eu tento ter, se eu não sei, eu vou pesquisar. Se alguém me falar de algum assunto que eu não sei, eu vou pesquisar. Ok? Mas nós a maiar parte do que eu vejo na nossa comunidade, eles não têm. E é bem fácil agora. Exatamente, é tão fácil, a informação está ali, ok? Tá um teclado. Se tu consegues estar mais de 2 horas, 3 horas no Instagram e no Facebook e Twitter e tudo mais, também podes estar umas 2 horinhas, nem que for uma horinha do teu dia, a pesquisar sobre o assunto que realmente se calhar ouviste e não entendeste, ok? Pega, pesquisa, procura. E isso, por vezes, dói-me no coração, porque o conhecimento está ao alcance das nossas mãos, está aqui, toda a gente tem um telefone, toda a gente tem um Android, um iPhone, ou seja lá o que for, ok? Para pesquisar. E isso às vezes dói-me ver, eu tenho conversas com certas pessoas e provavelmente eu não consigo
ir além de uma conversa sobre entretenimento, porque é só entretenimento que está na cabeça, é só entretenimento Yeah. e coisa e conversas fúteis. Eu não digo que é toda a gente, ok? Mas é importante. Nem todas as pessoas são, como é que se diz? Nem todas as pessoas têm que ser super inteligentes. Eu não sou super inteligente, ok? Eu, quando as pessoas falam uma coisa que eu não sei, eu me finjo. Yeah, sei. Sério, ok. Dá-me só um segundo. Vou, pesquiso. Yeah, sim, exatamente. Sei do que é que estás a falar. Sei do que é que estás a querer água? Queres água? Não, Ok. só inglês. Sei do que é que estás a falar. Então, é importante nós tentarmos estar sempre, como se diz em inglês, on the top of the game. Ok? Temos que estar sempre. Nós temos que ser, temos que sempre tentar ser os melhores. Ok? Não só ser average, mas sempre tentar ser o melhor. Mesmo que seja a tua maneira, tenta sempre ser o melhor. Naquilo que tu estás a fazer, com as possibilidades que tu tens, tenta ser melhor naquilo que tu estás a fazer neste momento. É tão simples quanto isso. É a minha opinião pessoal, é a minha lição de vida. Eu tento sempre ser a melhor naquilo que eu estou a fazer, ok? Não quer dizer que eu seja melhor para toda a gente, mas se calhar o meu próprio feedback que eu tenho das pessoas não é tão bom, se calhar, como eu gostaria, mas eu sei, no momento é aquilo que eu posso fazer, é o melhor que eu posso entregar com as possibilidades que eu tenho naquele momento, ok? E assim falamos da arte de contracenar um bocadinho, representação, falamos um bocadinho da visibilidade dos negros e invisibilidade também, falamos que representatividade é essencial, falamos que é importante termos mais escritores, realizadores, produtores, é uma responsabilidade que é a nossa responsabilidade que a nossa arte espelhe ou gostaria, como é que se diz? Que a nossa arte espelhe o que temos, o que a sociedade, que a sociedade multicultural nós temos hoje em dia, ok? Acho que isso é um dever cívico nosso, e isso é essencial para o futuro das nossas crianças, para que eles entendam aquilo que nós estamos a fazer e para que eles não vão fazer o que nós estamos a dizer, eles vão fazer aquilo que nós fazemos. Então, isso é muito importante. Por vezes, não, falo ao meu filho isto, mas tu fazes as coisas de outra maneira. Não. A criança, o adolescente vai fazer aquilo que tu fazes. Vai te imitar naquilo que tu fazes. Ok? Independentemente do que tu fazes, da maneira que tu falas, ele vai imitar tudo. Helena, querias dizer mais alguma coisa? Sim, eu tenho uma lista muito grande LOL. de pessoas que eu tenho que falar, porque, então, quando eu fiz o casting para a minha peça, a minha peça é só mulheres na peça, e várias mulheres africanas e afro-brasileiras mandaram-me e-mails, e depois eu tive o casting e vi todas elas no room, e eu fiquei tipo... My God, eu nunca tive esta experiência. Estava arrepiada mesmo a sério. E depois ver as pessoas com tanto talento e tanta garra e que querem fazer aquilo foi muito incrível. Eu queria dizer uma coisa antes disso, era... sim, quando estávamos a falar de representatividade, quando eu era mais nova e sempre na escola que, por exemplo, se nós estamos a fazer inglês e estamos a escrever, escreve só uma história, short story. Porquê que eu estou a escrever personagens brancas? Anyways. Mas pronto, é isso. Se tu não estás a ver na televisão, tu vais pensar, as pessoas que devem estar na televisão, as pessoas que merecem ser escritas não são pessoas como eu. Mas pronto, eu vou falar sobre estas raparigas, e elas não só representam, também fazem outras coisas, porque como eu disse, é muito importante fazer mais do que só representar, especialmente porque quando estás a representar ou quando estás a usar um espaço no teatro, tu não só usas o espaço para representar, também estás a dançar de vez em quando, tens que usar o teu corpo, usar o espaço, estás a cantar, fazes várias coisas diferentes. Portanto, a primeira pessoa que eu gostaria de falar
Isto não tem nenhuma ordem de especial, é só as pessoas da maneira que me mandaram o e-mail. Portanto, a primeira pessoa é a Ana Paz, e ela é poeta, né? E é um spoken word artist. Ela tem um álbum que se chama Talking Therapy, que está no Spotify e no Apple Music. Quando eu vi... Uau, as coisas que ela... desculpa, em inglês, sim. Yeah. As coisas que ela diz nas músicas dela são mesmo tipo incríveis. Tu consegues sentir, é tipo conscious rap, tipo as coisas que tu... É rap consciente. Isso, rap consciente. As coisas que, vamos dizer, tipo o Nas ou o Tupac, falavam, tipo aquelas coisas que se falam sobre a comunidade, a sociedade da maneira que é, falam de como é que é crescer uma rapariga negra em Portugal, porque ela cresceu em Portugal, e como é que ela se via e coisas assim. No dia 23 de maio, ela vai ter... Mas ela então é portuguesa, né? Acho que é angolana, não tenho certeza. São todas negras, né? Sim. Mas ela nasceu em Portugal. E fala português? Sim, sim, sim. Ok. Todas elas falam português porque na peça tem certas palavras portuguesas, então tens de falar. Dia 23 de maio ela vai ter um book launch, lançamento de um livro dela que se chama When My Feet Find Home, quando os meus pés encontrarem casa. Eu costumo dizer, desculpa te cortar, mas eu costumo sempre dizer uma coisa. Essencialmente, eu sei que nós quando estamos num país nós temos muita tendência a escrever e, por exemplo, ela fez o trabalho dela em inglês, porque obviamente estamos aqui na Inglaterra, mas quando nós queremos que a comunidade num todo, isto é só a minha percepção, quando nós queremos que a comunidade num todo tenha conhecimento e ouça o nosso trabalho e realmente veja o nosso trabalho, nós deveríamos, eu não estou a dizer que ela está errada, mas nós deveríamos fazer em português. Okay? Porque dependendo de qual é o público que ela quer alcançar, estás a entender? As coisas deveriam ser feitas em português. Porque assim, eu poderia fazer o meu programa, sentar aqui na rádio, por exemplo, poderia ter feito o meu programa em inglês. Estás a entender? Pegava no YouTube, fazia um podcast e fazia em inglês. Mas o público que eu quero alcançar não é o público em inglês. É o público que fala português. É o público que está é a comunidade Palop no geral, estás a perceber? Que eu quero alcançar. E muitas vezes as pessoas estão na Bélgica, estão na França, estão na Holanda, estão nos Estados Unidos, Canadá, outra vez foi um moço da Rússia que ligou, estás a entender? Então, então é importante que nós falemos o português, porque nós somos colonizados para português e a língua corrente no geral, e toda a gente vai por baixo, que há alguns que não falam, mas a maior parte deles vão conseguir entender o português. Eu acho que ela está a fazer é ótimo, mas obviamente dando a minha opinião pessoal, dependendo, again, qual é o público que ela quer alcançar, em inglês, ela vai só alcançar o público que está aqui na UK. Sim. Ok? Ou que está nos Estados Unidos. Eu acredito no que estás a dizer, mas eu acho que, para mim, por exemplo, a comunidade Palop em Inglaterra é uma coisa muito nova. Eu só encontrei a minha comunidade artística, por exemplo, vamos dizer, ou comunidade que fala sobre as coisas que nós estamos a falar, especialmente isso, Palop em Inglaterra agora, porque eu nunca tive essas conversas que estamos a ter agora sobre como nós sentimos ser negras e não sei o quê, com a minha família. De vez em quando eles têm, tipo, eu não estou a dizer que a minha família é racista ou coisas assim, mas eles dizem coisas muito, muito, muito trágicas e não têm essa conversa, e é só mesmo agora que estão a ter isso. Portanto, eu acho que é uma coisa que, como nós que crescemos aqui em Londres e somos artistas, ainda estamos a chegar lá. Porque, por exemplo, eu escrever a minha peça tem palavras em quimbundo e em português, mas é principalmente em inglês. É porque eu estou a tentar encontrar o meu ground, encontrar o meu espaço, principalmente. Então, eu acho que... Por exemplo, tu estás a fazer, é o que eu costumo dizer, tu estás a fazer uma peça. Sim. E estás a fazer uma peça numa instituição inglesa. Sim. Então, eu nem sei se eles iriam permitir, se calhar iriam, né? Não sei. Tu fazes ou escreves uma peça completamente... Eu acho que é a ideia de ter o apoio. Portanto, eu primeiro tenho que começar a fazer as minhas coisas, depois é tipo a Beyoncé, vou dar este exemplo.
ela começou, cantava no grupo, não sei o quê, depois a audiência dela começou a crescer, Exato. tirou-se do grupo e começou a cantar as coisas que ela queria cantar. Exatamente. E ela agora também canta sobre ter nariz batata, cabelo não sei o quê, Yeah. mesmo que ela não tenha, né? Mas ela não poderia fazer isso antigamente, porque senão as pessoas desligavam e não queriam saber da Beyoncé. Exatamente. Mas agora que todo mundo já está a ouvir, ela já pode dizer exatamente ou falar da maneira que ela quer. Então eu acho que como eu também, eu primeiro gostaria de ter os ouvidos que das pessoas que vão, por exemplo, se eu quiser funding, Lift you up, sim, se eu quiser basicamente. dinheiro ou alguma coisa assim para poder levar o meu trabalho, porque a minha ideia é levar este trabalho para Angola, para Brasil, para outros países, para Lopes até e Portugal. Primeiro tem que ter os ouvidos deles a verem o coisa, e os ouvidos são ingleses, portanto, eu não sei se o trabalho dela tem coisas portuguesas, mas eu acho que também isso Diferente. has a play on Ok. it. Yeah. Depois, pessoa seguinte é a Nádia Almeida. Ela é capoeirista e ela viveu em Portugal, também cresceu lá. O pai dela é cabo-verdiano e a mãe é angolana. Sim. E ela ajuda projetos na Gâmbia, um projeto que se chama Bantaba, que trabalha em fortalecer a juventude com música, fortalecer isso, a juventude com música e outros tipos de artes. E também tem outro que é capoeira farming. Como é que se diz farming em português? Cultivar. Cultivar, sim. Isso, então fazem cultivar capoeira. Não, mas eles fazem tipo cultivação mesmo e depois capoeira também. Então, duas coisas diferentes. Ok. Eles fazem, eles trabalham com a agricultura, basicamente, Isso. cultivo. Yeah, e depois da E capoeira. também fazem a capoeira, ok. Ok, são 10 pessoas já, portanto, bear with me. Sorry, guys. Depois olha, tem... O Filipe deu uma opinião relativamente àquilo. Pensando a longo prazo, faz sentido o inglês como ponto de entrada. Yeah, eu acho Entendo. que sim. Ok, a próxima pessoa é brasileira, afro-brasileira, Lori Simonetti. Então, ela fez no... como é que se diz? Frequentou a Identity School of Acting, que é a mesma escola que o John Boyega também fez. E também agora é parte do Actor Center. E já representou em várias peças que falam em português, inglês, espanhol, italiano, e a família dela tem uma livraria virtual que só tem livros africanos e livros afro-brasileiros. E chama-se Sombra Poética. Portanto, se quiserem pesquisar isso, que é um bom sítio para pesquisar escrituras africanas. Sombra Poética. Depois tem a Luiana Bonfim, que é angolana, e foi para a Arts Ed Drama School. E já representou no teatro, filmes e séries. Há pouco tempo eu vi ela numa série que se chama The Widow. E, oh my God, ela foi muito, great. Inglesa? A série é inglesa, mas ela falou em... a personagem dela falava francês. Ok. Yeah. Então, ela fala francês, fala espanhol, português, claro, inglês, e também está a aprender Kimbundu, Umbundo e Kikongo, acho eu, não tenho certeza. Mas quando ela apelou para o casting da minha peça, ela mandou-me um vídeo dela cantar em Umbundo. Uau! E ela também faz muita pesquisa sobre a nossa história e é muito interessada nisso. E ela vai estar na minha peça. Sim, podes. Ela vai entrar na minha peça e vai ser a personagem da Rainha Ginga. Nice. A próxima é a Andrea Chipa, que é a minha prima também, ou tipo... prima, vamos dizer. Primos. Exatamente. Faz parte do Intermission Youth Theatre e também se tiver algumas pessoas aqui que vivem em Londres e sabem que têm crianças que gostam, nem só crianças, ou pessoas que estão interessadas em teatro, escrevem o nome desses places porque são muito importantes. Intermission Youth Theatre, e ela também já fez peças do William Shakespeare, tipo Guilt Trip, inspirados pelo Shakespeare, mas tem outros nomes diferentes. Guilt Trip, Double Trouble, e também fez parte numa peça no Lyric Hammersmith. Depois outra pessoa, Tânia Carvalho, tu se calhar acho que se calhar conheces ela. O pai dela vivia na Rentela.
Mas pronto, depois falamos sobre isso. Yeah. Eu nem sabia quem ela era, eu conheci ela pelo Twitter, depois começamos a falar e depois das duas dissemos, somos da Rental, eu tipo, what? Depois ela mandou uma foto no café do meu avô e eu fiquei tipo, Ok. não, muito, muito pequeno. E o pai dela era grande amigo do meu pai, andavam na mesma escola. Ok. Então, ela é escritora, também comediante, vai ter um show amanhã, às 7, no King's Head, Crouch End. E também é dançarina. Depois tem a Catarina Santos, que é atriz, dançarina e cantora, e já representou em filmes aqui em Portugal. Eu estou a sentir que eu tenho que ter essas pessoas todas no meu programa agora. Eu até pensei em chamar elas, mas só pensei muito tarde, mas eu vou pôr no grupo se elas quiserem, porque eu fiz um grupo no WhatsApp com todas e depois eu digo a elas se quiserem. Então, a Catarina é dançarina, cantora e atriz, representou em filmes em Portugal e peças de teatro também aqui. E ela tem a sua própria escola de música, musicais, né? Tipo musical theatre, escola de musicais. De musicais, sim. Mas para crianças de 3 a 18 anos, e é isto, Make Believe. You can stay with this. Mas o dela é em Camden. O CEO aqui tem que é tudo. Yes. Yeah. Make Believe in Camden. É a escola. No, not Camden, desculpem. Clapham. Okay. Yeah. A próxima pessoa é Loli Melo, ela é brasileira, atriz, bailarina de balé, também foi professora de teatro, produtora, diretora, diretora, desculpa, não escritora. E tem a vasta experiência em filme e teatro. Eu também escolhi ela para ser parte da minha peça, porque como é bailarina e a minha peça é muito, tipo, é capoeira. Nice. Meu Deus, a perna dela tipo levantava assim e eu fiquei, what? Yeah. Depois só falta mais 4 pessoas. Okay. Depois tem a Catarina Lima. Eu conheci ela porque eu fui na vigília da Marielle Franco no dia 13 de março e ela estava a fazer uma entrevista e disse que é atriz ou faz performance art as well, artista performática. Sei lá o que eu estou a dizer. Faz certo, né? Performance art. Não. De perfumática, não é perfume. Perfumática. Não. Perfumática. Não aguento. É que? Espera. Ela faz o quê? Performance artist. Diz só que é uma artista. Ok, artista. Eu sou que é uma artista que faz uma... eu não sei se nós... É tipo diferente. Em português talvez performance não é uma palavra muito desconhecida, mas acho que as pessoas vão entender no geral, se calhar. Okay? Mas é uma artista que não é só dançar, mas ela faz uma performa. Ok? Uma performa. Alright, entenderam. E ela já trabalhou na Finlândia, aqui em Londres, em Portugal, na Guiné-Bissau e na Índia. E ela trabalhou com umas companhias de teatro que fazem peças para pessoas sem abrigo. E também tem experiência em Butô, que é uma dança tradicional japonesa. Depois, a Dora Cruz é atriz e facilitadora. Yeah? Não? Wait. Facilitator. Eu estou a tentar, pessoal. Facilitadora. Well. Tipo workshop leader. Okay. Facilitator. Qual é o primeiro nome? Dora Cruz. Não. O nome do que ela faz, exatamente? Facilitator. Isto não existe em português. Oh, ok. Ok, então vamos dizer, ela é tipo líder em workshops. Exatamente. Ok? E é professora de teatro, tipo, ensina teatro e dança. Já trabalhou com crianças com necessidades especiais. Ela vive em Manchester.
e faz parte de um coletivo feminino que se chama Ouves Coletiva, e também eu escolhi ela para ser parte da minha peça. Depois, mais duas pessoas. Esta peça. Mais duas pessoas. A Sara dos Santos, que é uma diretora de movimento no teatro. Ela ensina classes de dança em Londres e ganhou um prémio de Neri Akuma Legacy Award em 2016. E em 2018 ganhou o British Council IETM Porto Bursary. E já trabalhou em sítios tipo Oval House, no mesmo sítio onde eu estou, Royal Court e The Place, e já trabalhou também com crianças de 16 a 20, não são crianças, adolescentes de 16 a 25 anos, afro-brasileiras, e ensinou tipo umas danças. Depois temos a Angelina Abel, que é angolana e vive em Sheffield, e tem a sua companhia de dança Mulembas da África. Conheces? Ela faz classes de dança e ela chama o mulemba por causa que é uma árvore muito comum em Angola, de figo, e tem uma história sobre o rei Angola, Quiluange, que ele disse que foi os sobas usavam essas árvores sempre para discutir assuntos, mas tem uma árvore chamada não sei dizer, Wash Angola Quiluange. E quer dizer tipo Quiluange assentou-se aqui. Ok. E basicamente isso é tudo. Eu quero dizer só mais uma coisa. O meu diretor da minha peça chama-se Tristan Finn Aidueno e ele é do Ghana, mas ele acabou de ganhar um award, amazing award, chamado JMK, por um dos melhores diretores jovens, e eu sei que ele vai fazer espero anyway, um belo trabalho na peça. Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. É isso. Obrigada, Natasha. Obrigada pela oportunidade. Helena. Desculpa. Obrigada, Tantos Helena. nomes. Pessoal, espero que tenham. Quem está interessado em artes e quem tem crianças interessadas em artes, espero que tenham ouvido. Quem não ouviu, manda mensagem para a rádio ou manda mensagem para mim, para Conversas da Negra. Então, estou no Facebook, também estou no Instagram. Os nomes é sempre o mesmo, Conversas da Negra. Se procurarem tanto no Instagram como no Facebook, vocês vão encontrar. Mandem mensagens, se tiverem algumas dúvidas. Obrigada por terem nos ouvido mais uma vez, por estarem atentos, ok? Continuem connosco. Para a semana temos mais um programa. Não vou revelar ainda nem o assunto, nem o convidado. Vai ficar para surpresa até quarta ou quinta-feira, quando eu postar o flyer, tá bom? Fiquem connosco, fiquem com a Rádio Comunidade UK, fiquem a ouvir uma musiquinha e continuação de um bom domingo. Bom domingo. Ok, só mais uma coisa. Sim. Sorry. Eu vou mandar-te uma lista de companhias e escolas de teatro, algumas gratuitas e outras que têm que ser pagas. Assim, as pessoas começam a ter conhecimento de maneiras como entrar na indústria de teatro. E só sendo ator de teatro não quer dizer que não possas fazer filme. De facto é aí que começa, porque há muitos atores que vão do filme e depois vêm no teatro e são uma grande porcaria, porque porque no teatro tu tens de estar presente o momento todo, e no filme ou fazes uma cena, you know? Mas é isso. Ok, continuação, beijinhos. Tchau. Si no tinha a mesma ideia, não te compreendia, companheiro, não te deixava de tua maneira. Querer estar na felicidade, ninguém pode viver sem bom. Se ninguém soubimos cada fica, oh não tem que compreender. É diferente, nunca compreendi, simplesmente